Evangelho de João, onde ele destaca o que é a teologia vinda de cima, a teologia de Deus e a teologia que vem de baixo, a teologia dos homens. Quando a gente vai para a história lá da cura do filho do oficial do rei, lá no começo do livro, a gente vê que esse oficial do rei tinha um filho que estava doente, e ele ouviu falar que Jesus estava vindo da Judéia para a Galiléia e vai ao encontro dele e pede que cure o seu filho que estava morrendo. E aí Jesus diz: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então aquele homem, ele se aproximou de Jesus para pedir a cura do seu filho, mas ele só decidiu crer se ele curasse seu filho. E esse, infelizmente, é o problema de muitas pessoas. Decidem crer em Deus apenas se ele fizer alguma coisa para elas. Eles decidem ver para crer. Sendo que nós sabemos que, no caso do nosso Deus, nós não precisamos ver para crer. Nós temos que crer para ver. Nós não adoramos, nós não amamos pelo que ele faz. Porque mesmo que ele não faça, ele continua sendo Deus. Essa é uma ideia que todo cristão precisa saber para ele não criar falsas expectativas e não ficar se frustrando desnecessariamente. Tem muitos cristãos que ficam se perguntando, ficam martelando aquela dúvida na cabeça. Por que Deus não curou meu filho? Por que Deus não me deu aquele emprego? Por que Deus não fez aquilo, não fez aquilo outro? Porque na cabeça delas, Deus só é Deus se ele fizer alguma coisa. Nós não adoramos Deus pelo que ele faz. Nós adoramos Deus pelo que ele é. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Redentor, é ele quem nos sustém, é ele que um dia vai nos tirar daqui e levar para um lugar melhor. Então, pelo que ele é, não pelo que ele faz. Porque mesmo que ele não faça, ele continua sendo Deus. Por mais que a doença venha, o desemprego venha, a crise chegue, né? Por mais que falte tudo, assim como ficou para Jó, mas Jó continuou adorando a Deus. Da mesma maneira, nós temos que adorar também. Então, nós não devemos basear a nossa crença, nossa confiança em Deus por coisas que ele faça ou deixe de fazer. Então, aquele homem decidiu acreditar apenas se Jesus curasse seu filho. Aí o homem diz: Senhor, venha antes que meu filho morra. Então Jesus diz: vai, o seu filho está vivo. Com base na palavra de Jesus, ele creu. Então é com base na palavra que nós devemos acreditar. É com base no que está aqui na nossa mão é que nós devemos basear a nossa confiança. É na palavra de Deus. O homem creu na palavra de Jesus e seguiu o caminho. E essa é a diferença entre a teologia vinda de baixo e a teologia vinda do alto. A teologia vinda de baixo, ela tem origem humana e ela coloca critérios e padrões em relação a Deus e a sua palavra. Eu aceito a palavra de Deus, mas é só com a condição, só se ela for até esse ponto aqui. Enquanto a palavra de Deus é não mexer com isso e com aquilo que eu gosto, então até aí tudo bem. Se ela mexer nesse pecado aqui, se ela mandar eu obedecer isso aqui, não. Aí daí pra frente já é exagero, daí pra frente já não precisa mais obedecer. Tem gente que é assim. Tem gente que pensa assim, não, já que até aqui tudo bem, mas essa parte aqui, Deus é amor, vem a mim os tais cansados, sobrecarregados, até aqui muito lindo. Agora guardar sábado, agora devolver dízimo, agora ir pro campo missionário, essas coisas aqui que manda a pessoa obedecer, não, isso aqui já tá demais. Eu gosto só da parte que eu fico confortável, a parte só que eu acho legal, mas a parte que ensina eu a obedecer alguma coisa, essa parte aí já é demais. Então, estabelece critérios e padrões em relação a Deus. Limita Deus, tenta colocar Deus numa caixa. Agora, as ideias humanas, embora falíveis, limitadas e subjetivas, acabam se tornando a autoridade final da interpretação da Bíblia. E isso é uma armadilha. Ou seja, a pessoa coloca os conceitos da Bíblia limitados às ideias humanas. Então, isso é uma armadilha perigosa que infelizmente tem tirado muitas pessoas do caminho de Deus, tem tirado muitas pessoas da igreja e às vezes estrelas da nossa igreja, pessoas, cantores, pessoas que eram até pastores, eles acabam saindo infelizmente das fileiras dos servos de Deus e indo se aliar às fileiras do inimigo
muito por causa disso, porque eles querem interpretar a teologia de acordo com o padrão humano, com os critérios humanos. Então nós, nos últimos anos, presenciamos muito disso acontecendo e isso serve de alerta para cada um de nós. Agora, vamos deixar a parte negativa de lado, vamos para a parte positiva. Essa é a teologia vinda de baixo. E qual é a teologia que é vinda do alto? O que é que acontece com a teologia que vem do céu? A teologia de Deus. A teologia de Deus, a teologia do alto, ela reage com a fé, assumindo desde o início a crença em Deus e na sua palavra. Então a teologia de Deus, ela envolve a fé desde o começo, uma fé viva, uma fé firme, uma fé forte, uma fé num Deus que é tudo de bom, num Deus um Deus que provê tudo que nós precisamos. E essa fé, ela é inamovível, uma fé que não dá para você mexer. Quando você acredita em Deus pelo que Ele é, você permanece com essa fé até o final. Mas se você acredita apenas pelo que Ele faz, quando Ele não fizer, aí você desiste. Então, essa é uma fé viva, essa é uma fé forte. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna sua própria intérprete. Quando você acredita na palavra de Deus sem pestanejar, sem duvidar, ela se torna sua própria intérprete. Não é você projetando as suas tradições humanas em cima dela, e sim ela sendo a sua própria intérprete. As pessoas que vivem duvidando da Bíblia é porque elas tentam olhar a Bíblia com a lente humana, tentam explicar os milagres, tentam responder as dúvidas sobre a lente humana. Mas quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna a própria intérprete. Então, pontos de vista humanos devem estar sujeitos à palavra de Deus e não o contrário. Então você coloca o seguinte: toda a sabedoria humana, tudo aquilo que eu sei, tem que estar sujeito à palavra de Deus. Certo? E se desejamos crer em Jesus e no que Ele disse, devemos crer nas palavras das Escrituras. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se duvidarmos da palavra, ela não permanecerá em nós. Toda pessoa que duvida da Bíblia, você pode prestar atenção a todas as pessoas que criticam a Bíblia, que ficam tentando achar alguma brecha, que ficam o tempo todo caçando sarna para se coçar. Essas pessoas não sentem a transformação. Essas pessoas não... A Bíblia não tem poder na vida delas porque elas não deixam a Bíblia ter poder. Não deixam a Bíblia transformar a conduta delas. Porque elas não leem a Bíblia com humildade. Elas não leem a Bíblia para aprender. Elas leem para achar defeito. Eu conheço pessoas que estudam a Bíblia apenas para discutir com os outros. Apenas para humilhar os outros ou para achar defeitos na própria palavra de Deus. Para esses a Bíblia não tem como alterar, não tem como ter poder. Mas aquelas pessoas que vão até a Bíblia, que vão até a palavra de Deus, com humildade, né? Que vão com o coração aberto, com o coração contrito, para que a palavra de Deus aponte onde está o seu erro, para que eles possam consertar, para que Deus possa fazer a conversão na vida deles. A essas pessoas, Deus transforma. Então, você pode conferir várias histórias. Por exemplo, tinha uma tribo de homens canibais que conheceu a palavra de Deus, conheceu a Bíblia, e um dia um missionário chegou lá com medo, né, de estar exposto àquela tribo, né, de homens que comiam carne humana. E aí os homens trataram aquele missionário com toda educação, com todo cuidado. E aí o missionário: como é que vocês são tão civilizados? Porque eu soube que vocês eram canibais, mas o que é que mudou? O que é que fez vocês mudar de comportamento? Aí disse: nós conhecemos esse livro. E depois que conhecemos esse livro, tudo mudou para nós. Nós não comemos mais carne humana, nós somos agora pessoas de verdade, nós somos seres civilizados. Então a Bíblia transforma canibais em pessoas normais, transforma o bêbado em uma pessoa sóbria, transforma uma pessoa mentirosa em uma pessoa honesta, uma pessoa confiável, transforma gente que não sabe ler em gente que sabe. Eu aprendi a ler com a Bíblia, e tem muitas pessoas que aprendem a ler ao longo da sua vida com a palavra de Deus. E assim, a Bíblia, ela é um livro que transforma, ela não é um dicionário. O dicionário, a pessoa estuda o dicionário, a pessoa lê,
E a pessoa só fica aprendendo palavras novas, conceitos novos. Mas ninguém diz, ah, como minha vida mudou depois que eu li um dicionário. Ah, como minha vida mudou depois que eu li um livro de história da escola. Eu era uma pessoa e agora eu sou outra. Não existe isso. O único livro que tem a capacidade de mudar um caráter, de mudar a personalidade das pessoas, de preparar essas pessoas para o céu, é a Bíblia. É somente a palavra de Deus. Então, ouvir a Bíblia vai além de absorver informações. Por isso que a gente não deve apenas ler todos os dias o Reavivados. É ler e estudar. É ler e guardar. Você sabe por que Maria, ela era... Sabe por que Maria, ela nunca esquecia aquilo que o anjo falava para ela, os ensinamentos de Jesus? Por que ela não só ouvia, ela guardava no coração? Então, quando o anjo falou para ela, quando Jesus ia nascer, quando Simeão falou que uma espada ia traspassar o coração dela, quando Jesus chegou com 12 anos e disse, olha, eu estava na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai, tudo isso que Maria ouvia ao longo da sua vida, ela guardava no seu coração. Ela guardava lá no íntimo do seu coração. Então a Bíblia não é só para a gente absorver informações, mas fazer a vontade de Deus. Deus não quer pessoas que decorem a Bíblia toda, porque isso Satanás faz. Sabia disso? Satanás sabe a Bíblia toda decorada, ele só não quer obedecer. Ele quer atacar os que querem obedecer. Então Deus não precisa de pessoas que decorem a Bíblia toda, embora isso seja uma coisa boa. Deus quer pessoas que obedeçam a Bíblia toda. Deus quer pessoas que põem em prática aquilo que eles sabem. Então é fazer a vontade de Deus. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ouvir e praticar a palavra de Deus é a expressão de amor a Ele. Você quer provar que você ama a Deus? Você quer provar o seu amor por Deus? Guarde os seus mandamentos. Faça o que Ele pede. A prova de amor que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos obedientes. Um pai pode ter filhos rebeldes e por mais que esse filho compre presentes, por mais que esse filho faça homenagens, mas se esse filho não for obediente, se esse filho não lavar a louça, se esse filho não fizer o dever de casa, se ele não obedecer o pai no seu dia a dia, o filho pode comprar todos os presentes do mundo, mas o pai não vai se agradar dele. O pai não vai não vai valorizar nenhum daqueles presentes, porque não vieram acompanhados pela obediência diária. Então a gente pode fazer o que for para Deus, a gente pode cantar hinos na igreja, pode ir para a igreja todo culto, pode fazer tudo do mais lindo, do melhor, mas se você não obedecer, isso não prova o seu amor por Deus. Então, a nossa relação com Deus é essa. Se Deus entregou sua vida por nós, por que nós não entregamos a nossa vida por Ele? O que está faltando para a gente fazer isso? Essa é a teologia que Deus quer. Essa é a teologia vinda de cima, que aceita a palavra de Deus como sua própria intérprete, como um livro que transforma vidas e que, acima de tudo, guarda e põe em prática aquilo que ela determina. E se você quiser que a palavra de Deus transforme a sua vida, mais do que já transforma até hoje, se você quiser colocar os ensinamentos que Deus nos revela através dela em prática, então vamos orar e vamos pedir isso a Deus agora. Senhor Deus, estamos terminando esse Evangelho de João, faltam só mais alguns dias, mas todos esses ensinamentos, tudo isso que nós vimos até agora nesse livro, nos levam a chegar nesse ponto, de que a Tua palavra, ela é a que nos dá vida, ela é o pão que nos sustenta, é o pão que nos alimenta e que nós queremos, Senhor, colocar em prática. Nos ajuda, Senhor, a ter forças para isso, porque a natureza pecaminosa nos leva a fazer tudo que o Senhor não gosta. Mas nós queremos alimentar a nossa natureza espiritual e faz a gente fazer tudo que te agrada. Amém. Então dá-nos o teu Espírito, que ele nos mova, que ele nos dirija cada dia. E que esse dia, Senhor, de Natal, sirva para nós pensarmos naquela história maravilhosa, naquela história preciosa de como o Senhor veio ao mundo e que nós possamos permitir que o Senhor nasça dentro de nós todos os dias. Amém. Que o Senhor viva dentro de nós e que
chegue um ponto em que não seja mais a gente que dirige nossa vida, mas o Senhor vivendo em nós que dirija. Amém. Que não sejamos mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Amém. Fique conosco, dá-nos uma boa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.